Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Boa noite a todos, caríssimos que nos acompanham. Meu nome é Bruno Arena, sou instrutor das Congregações Marianas de Santos, da Congregação Mariana da Anunciação e também da Congregação Mariana de Fátima. Estamos aqui na fanpage do Jornal Alvorada, que é o veículo de comunicação das Congregações Marianas de Santos, né? Essa live não foi programada, é a primeira live dessa página, e então, assim que o nosso presidente da Anunciação acessar aí, também peço licença, embora tardia, né, para nós conversarmos hoje um pouco sobre a regra de vida. Saúdo a todos que assistirem esse vídeo e, de modo particular, a todas as congregações marianas, aos instrutores de congregações marianas, a coordenação regional do Estado de São Paulo, nessa última gestão agora, com a presidência do senhor Adriano, me escolheu para desenvolver a função de instrutor, né, de cargo de formação das congregações marianas do Estado de São Paulo. Então, essa é uma maneira também de divulgar o que é a congregação, fazer entender o objetivo da congregação mariana, que para muitos ainda não é claro, né? A congregação está aí há quase 500 anos e hoje em dia muita gente desconhece o que seja a congregação mariana. E a gente tem essa obrigação de fazer a congregação ser conhecida, não apenas entre os congregados marianos, mas também as pessoas de fora, né? E é óbvio, quando a gente vai falar de congregação mariana, a gente tem que falar naquela estrutura básica que nos faz ser aquilo que nós somos. O congregado mariano, ele, de modo bem simplificado, é um consagrado a Nossa Senhora. Nós nos consagramos todos os congregados a Nossa Senhora e nós nos obrigamos, nós nos propomos a seguir uma regra de vida. Isso é, um conjunto de normas que, embora não se obriguem sob pecado, nós nos propomos a seguir para desempenharmos verdadeiramente aquilo que se chama ser congregado mariano, né? O congregado mariano não é um simples conjunto de aparatos externos, como o uso da fita, o uso do distintivo ou da bandeira. Então essa regra ela está aí para nos direcionar na nossa vivência enquanto igreja. E para explicar o que é a congregação e qual a sua natureza, nada melhor do que essa regra que nos rege. Então a congregação mariana, ela sempre, desde o seu início em 1563, ela sempre foi regida por normas. Ela é a primeira associação de leigos da Igreja Católica, né? E desde o seu início, então desde muito cedo, se viu como muito oportuno que a congregação tivesse as suas regras, para que então se estabelecesse uma padronização na sua existência. E como cedo ela se multiplicou em vários lugares, também se fez necessário que se criassem essas regras para que a coisa não ficasse muito diferente de um lugar para o outro, né? Então essas regras conduzem o modo de ser, o modo de agir de um congregado mariano. E então, com base na regra de vida, a gente vai falar um pouco sobre o que é a congregação mariana. Talvez alguns dos que nos assistem já tenham visto uma fita azul, e aí perguntam por que é fita azul, né? A gente sabe que tem a fita vermelha do apostolado, vocês são um apostolado de Nossa Senhora, né? Então, se você não faz parte da congregação e está nos assistindo, vai ter a oportunidade de saber um pouco sobre o que é a congregação mariana. Bom, quando a gente fala de grupos de leigos dentro da igreja, né, hoje em dia existe uma variedade muito grande de ajuntamentos de leigos. Então a gente tem movimentos, tem associações, confrarias, tem vários tipos de ajuntamentos de leigos, né?
E a congregação mariana é um dos tipos desses conjuntos de leigos mais antigos que tem na igreja, né? Então, antes da congregação mariana, você tinha ordens terceiras e confrarias. A partir do surgimento da congregação mariana, você tem um novo estilo de grupo de leigos dentro da igreja, que é essa categoria de associação. Então, a associação é diferente de um movimento, é diferente de um grupo genérico, né? E a associação por quê? Porque ela agrupa pessoas que se associam. Se a gente for pegar aí um exemplo para deixar mais claro, por exemplo, um clube tem seus associados, seus sócios, né? E a congregação mariana, então, é uma associação com seus associados, seus sócios. Mas por que esses leigos se associam? A que se associam e por que se associam? E é aí que está uma das questões mais importantes para nós na congregação mariana. O leigo que deseja ingressar na congregação mariana, ele deve se identificar com o que é próprio da congregação mariana. Então, uma das coisas mais importantes, e aí desde a nossa origem, é justamente esse caráter de devoção a Nossa Senhora. Isso é uma das coisas que nos distinguem de outros grupos. Então, nós nos ligamos a Nossa Senhora por uma especial consagração. Nós nos consagramos. Então, no dia que eu vou me tornar congregado mariano, né, que eu vou receber a minha fita, eu formulo uma consagração a Nossa Senhora. E todo congregado é um consagrado a Nossa Senhora. A consagração a Nossa Senhora não muda o caráter daquilo que é o congregado mariano. Então, por exemplo, eu sou leigo. Eu sou um leigo casado, né? Quando eu me consagrei a Nossa Senhora, eu era um leigo solteiro. Quando eu me consagrei a Nossa Senhora, eu não deixei de ser leigo. É diferente de uma consagração religiosa. Então, por exemplo, se eu fosse me tornar religioso, eu me consagraria e me tornaria um frei, né? Ou então me ordenaria sacerdote. Eu teria uma mudança de estado de vida. E eu não tive isso quando me consagrei a Nossa Senhora. Então, a consagração do congregado mariano, ela não muda o estado de vida. E ela é feita para ser vivida no estado de vida próprio daquele congregado mariano. Então, se eu sou leigo, eu vou me consagrar como leigo. E dentro desse meu estado de vida, seja de solteiro, de casado, de celibatário, eu vou desempenhar os apostolados que são próprios da congregação dentro desse estado de vida. Pois bem, então, se todo congregado ele se consagra a Nossa Senhora, nós temos aí um ponto de ligação entre todos eles. Todo congregado, ele é filho da mesma mãe. E aí está a chave da associação Congregação Mariana. Nós nos associamos à Virgem Maria. Se a gente pega vários livros sobre Mariologia e espiritualidade mariana, os consagrados, nós vemos que várias vezes se diz que aqueles que desejam se consagrar a Nossa Senhora, aqueles que desejam ter uma devoção mais fervente a Nossa Senhora, não deveriam estar jogados pelo mundo, né? São Luís Maria Agrião de Montfort acaba citando ali no Tratado da Verdadeira Devoção algo do gênero. Na preparação de 30 dias do tratado também é citada uma congregação de Nossa Senhora, e é da congregação mariana que está se falando. Então, o consagrado a Nossa Senhora, ele se associa a Maria, e por adquirir essa filiação a Nossa Senhora, automaticamente já ganha novos irmãos. Então, os associados da congregação mariana se associam a Nossa Senhora e aos seus irmãos. Então, esse que é o porquê de ser uma associação. Então, é importante que a gente não confunda o caráter da congregação mariana com movimentos. O que é um movimento? A gente tem, por exemplo, o movimento da mãe rainha de Schoenstatt.
né? Então, o que faz esse movimento? Ele deseja propagar a devoção a Nossa Senhora de Schoenstatt, por seus meios próprios. O movimento, ele indica o quê? Que está algo acontecendo em progressão. Então, quando se alcançar, por fim, a devoção a Schoenstatt, o movimento ele perde o porquê de existir. Uma associação nunca vai perder o propósito de existir, né? Então, ela, por exemplo, a Congregação Mariana tem 456 anos de existência já. Em nenhum momento falaram assim, olha, bom, cumprimos nosso propósito. Temos aí 1 milhão de congregados marianos, 2 milhões, mandamos várias pessoas para o céu e cumprimos nosso propósito, agora não precisa mais da Congregação Mariana. Não. Então, o movimento ele tem como ele tem um fim que, se alcançado, ele perde o porquê de sua existência. E aí está até no nome, movimento. A Congregação Mariana tem uma finalidade que nunca tende a cessar. Quer dizer, então o porquê de ser congregado mariano nunca vai perder um propósito, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Do mesmo jeito que nós estamos aqui com 456 anos de congregação mariana, eventualmente daqui 1000 anos, se Jesus não voltar antes, haverá congregação mariana. Então, a congregação ela não tem um fim que cessará daqui a algum tempo. Correto? Então, ela tem essa natureza associativa. Como eu disse, nós estamos vendo a partir da regra de vida, né? Nós somos regidos por uma regra. E essa regra ela começa justamente falando sobre a nossa natureza. Qual que é a natureza da congregação? Então, ela tem uma natureza associativa. Diz a regra de vida, as congregações são associações religiosas públicas, no sentido canônico da palavra. Pública por quê? Porque ela poderia ser privada. Não, mas nós somos públicos. Isso é, nós aceitamos associados de fora. Tá? Nós não temos um direito próprio nosso, então a gente está regido pelo Código de Direito Canônico. E aqui na própria regra de vida está falando lá, capítulo 312, parágrafo 1, número 2 e capítulo 314. Nós estamos regidos por esse trecho do Código de Direito Canônico, que implica a existência dessas associações. Então nós somos uma associação pública da igreja, né? E de âmbito nacional. Por quê? Porque a nossa regra de vida, que é a constituição própria da existência da congregação mariana, ela existe a nível nacional. Embora em outros momentos nós vamos ver que existe congregação mariana no mundo inteiro, né? Mas de um modo bem particular. A congregação mariana do Brasil, ela existe a nível nacional. Então nós temos, por exemplo, congregações marianas em Moçambique, temos congregações marianas na Angola. Embora lusófonos, eles são regidos por outra normatização e não pela nossa. Então, a regra de vida, ela implica a sua existência no Brasil. Então, nós temos particularidades no nosso funcionamento que são próprios do nosso país. Então, certamente, se vocês forem procurar congregações em outros países, a gente vai ver coisas diferentes acontecendo, né? Inclusive mudanças de nome. Vocês vão ver, por exemplo, congregações que não utilizam os mesmos símbolos que nós. Então as coisas são diferentes em outros países porque eles estão regidos por outras leis. Então a nossa lei própria dentro da Congregação Mariana do Brasil é a regra de vida. E aí fala assim, olha, cada congregação mariana, como núcleo local das congregações marianas do Brasil, só poderá ser constituída com consentimento escrito do bispo. O bispo do lugar, né? O ordinário local, aqui diz o bispo diocesano, mas pode ser o bispo de uma prelazia, por exemplo. Então, a congregação ela não existe sem o apoio, sem o conhecimento do clero. Porque um dos fins da congregação mariana implica justamente tornar-se braço direito do clero do local, né? Então é impossível que exista uma congregação que não seja do conhecimento do ordinário do lugar.
o bispo, né? E que não tem uma comunhão eclesiástica com a hierarquia constituída da igreja local. Então você não pode fundar uma congregação que seja desconhecida do pároco da região onde ela está instalada. Embora a gente veja isso acontecer de vez em quando. Você não pode chegar da sua cabeça e falar, eu quero uma congregação, vamos começar aqui uma congregação, mas não precisa falar com o bispo, não precisa falar com o padre. Isso não existe. Isso é uma das coisas essenciais, e isso a gente vai ver mais pra frente, que é essa docilidade com a hierarquia constituída da igreja. Então é preciso que uma congregação, já no seu nascimento, seja consentida pelo ordinário do lugar. Então sempre que você pensa assim, vamos supor que você esteja me assistindo e você queira fundar uma congregação mariana porque no lugar onde você está não tem uma congregação. E aí já te falaram, vai fundar uma congregação. Tá, você vai fundar a congregação, mas com o consentimento do bispo. Lógico, se você entrar em contato com a Confederação Nacional e falar, olha, quero fundar uma congregação mariana, já pesquisei de todos os jeitos, e aqui onde eu estou não tem congregação, mas eu quero ser congregado, então o único caminho é fundar uma congregação, vamos fundar uma congregação. Sim, você vai procurar a Confederação Nacional e a Confederação vai te orientar e provavelmente vai te indicar um livro, que é o livro da regra de vida, né? Se chama As Congregações Marianas no Brasil. E lá tem todo o detalhamento de como que você vai fazer o processo de fundação de uma congregação. E ali, nesses documentos, você tem uma carta, que é só você dar Ctrl+C na carta, né? Colocar o nome do seu bispo e você vai ter que se comunicar com o bispo do lugar pedindo a fundação dessa congregação mariana. Tá? Então esse é o segundo ponto da nossa regra de vida. Ela tem que ser constituída com o consentimento do ordinário do local, tá? Que a reconhecerá como integrante das congregações marianas do Brasil e filiada à sua estrutura federativa. Então, por exemplo, você vai fundar a congregação mariana, certo? Você vai juntar o grupo de pessoas, vocês vão estudar o que é a congregação, então não tem como escapar disso. O estudo para ser um congregado mariano, isso deve acontecer em todas as congregações, é conhecer a regra de vida. A nossa regra de vida é o que diz o que a gente é. Se você não conhece a regra de vida, se você é congregado aí que está assistindo e não conhece a regra de vida, você tem que engolir a regra de vida e você tem que saber ela de cor e salteado. Você não precisa saber palavra por palavra, mas você saber exatamente o que é ser um congregado mariano, isso é necessário para que você seja um bom congregado mariano. Né? Então, você vai juntar um grupo, estudar a regra de vida, certo? E aí você vai pedir para o bispo fundar a congregação, por meio desse documento oficial. Né? Olha, estamos aqui na paróquia tal, ou estamos na universidade tal, e estamos nos reunindo há tanto tempo, com tantas pessoas, e fizemos um discernimento de que realmente queremos ser congregados marianos, e por isso pedimos, né? E estamos acompanhados pelo padre tal, tem que ter acompanhamento do padre também nesse processo, e você vai pegar essa carta, vai mandar para o bispo, ele vai te responder, ele vai falar, olha, eu autorizo a fundação da congregação, ou eu não autorizo. O bispo é o soberano da diocese, então algumas pessoas têm esse problema, né, de querer fundar a congregação, e o bispo às vezes por desconhecer, ou ele pede para aguardar mais um pouco, ou então ele nega de pronto. Não sei, é possível, é uma situação possível, né? Mas normalmente, né, um bispo não tem por que se opor à congregação, ainda mais que por ser uma associação conhecida, existe no Brasil inteiro, não há muito por que ele falar que não quer uma congregação mariana, né? Aí ele manda uma carta respondendo, olha, então eu autorizo a fundação dessa congregação, né? E aí vocês podem se constituir. Você vai pegar essa carta de autorização e vai mandar para a Confederação Nacional. Ou se já tiver na sua diocese alguma congregação, você vai buscar saber se existe uma federação mariana. Essa é a estrutura imediata dentro de uma diocese.
Quando você tem mais de 3 congregações dentro de uma mesma diocese, provavelmente você já vai ter essa estrutura chamada Federação Mariana. Então, se for esse o caso, você vai procurar a Federação Mariana para fazer todo esse processo. E se tiver a Federação Mariana, fica mais fácil, porque eles já conhecem esse trâmite, né? Mas não saia fundando uma congregação do nada. Você primeiro procura saber se existe a congregação, porque se existir, não é porque você quer fazer do seu jeito que você vai fundar a sua para você ficar sozinho. Não, esse não é o propósito. O propósito da congregação mariana é que os consagrados a Nossa Senhora vivam juntos, né? Então procure a congregação mariana mais próxima antes de pensar em fundar uma do nada. Bom, então isso diz esse segundo ponto da regra de vida, né? Fala que o bispo diocesano vai reconhecer essa congregação como integrante das congregações marianas do Brasil. Então você não vai estar largado, você vai fazer parte de algo maior. Às vezes a gente tá na paróquia, né, e fala assim, porque vocês são uma congregação mariana. Olha, tentem deixar claro o seguinte, que eu estar numa congregação mariana na minha paróquia não significa que só existe na minha paróquia. Então, quando vocês forem falar sobre a congregação, busquem explicar que a congregação é uma coisa maior, que existe congregação no Brasil inteiro, que existe, por exemplo, uma coordenação estadual no seu estado, que existe uma confederação nacional e que ela está ligada até a um cardeal da igreja, né? A gente não está jogado no mundo, né? O terceiro ponto diz o seguinte, olha, as congregações marianas, elas existem no Brasil desde 1584. 1584. Pra vocês terem noção disso. O Brasil foi descoberto em 1500. Os primeiros missionários... Opa, pique pra se deixa aqui. Os primeiros missionários vieram ao Brasil em 1500, né? E foram franciscanos, né? A primeira missa foi no ano de 1500 mesmo, lá na Bahia. E 84 anos depois vieram jesuítas para cá, né? Então... Quando chegaram os jesuítas em 1584, já trouxeram a congregação mariana para cá, né? Por volta de 1530 você já tinha a vinda de outros religiosos para cá, além dos franciscanos. Você teve a vinda dos carmelitas, né? Teve a vinda dos beneditinos e você depois teve a vinda dos jesuítas, que, como vocês já conhecem a história do descobrimento do Brasil e da evolução, né, do que chamam de colonização, vocês sabem que os jesuítas foram muito relevantes para a expansão da civilização Brasil adentro, né? Então, onde os jesuítas estiveram fazendo suas missões, eles levaram também as congregações marianas. Então, aqui no Brasil estamos desde 1584. E aí fala-se de uma coisa interessante, fala assim, olha, a congregação existe desde 1584, agregadas à congregação prima primária de Roma. O que é prima primária, né? O que é prima primária? Eu acho que tem muito congregado que já ouviu falar na prima primária, mas o que é prima primária? Bom, prima primária é o seguinte, as congregações, elas começaram a surgir dentro do seio da Companhia de Jesus. Por isso que até hoje nós temos um ethos, um existir, né? Uma espiritualidade jesuítica arraigada ainda dentro da gente. E a gente espera que permaneça. Então, a nossa própria regra de vida, ela nos inspira um agir jesuíta, né? Então tem muito a ver a nossa espiritualidade com a da Companhia de Jesus. E lá em Roma, em 1560 e pouquinho, né, tinha um padre belga, né, que foi dar aulas lá no Colégio Romano, que foi onde primeiro surgiu a ideia de congregação mariana. Ele queria ser missionário, mas acabaram colocando ele lá em Roma mesmo, né? O padre belga Jean Leny, né, se escreve Jean Leunis, né, mas é belga, é francês, Jean Leny. Então esse padre belga, ele dava aulas
para os rapazes no Colégio Romano. O Colégio Romano era um seminário, né? Como a maioria dos colégios da época eram seminários, então visavam, em última instância, fazer novos clérigos, fazer novos sacerdotes. E o padre Jean Leny começou a acompanhar alguns desses jovens que ele via que eram mais aplicados, e ele começou a pegar mais pesado com esses jovens. Então eles se reuniam, não é recreio, né? Na hora do intervalo, e depois das aulas, para fazer orações em comum, né? Para rezar o breviário, por exemplo, porque, entenda que interessante, a Companhia de Jesus tem dispensa de rezar o breviário. E os seminaristas da época do Colégio Romano também não tinham obrigação de rezar o breviário, mas esses jovens que eram mais aplicados, eles queriam isso. Então, eles começaram a se reunir para rezar, né, juntos o breviário, para fazer orações em comum e para ouvir as instruções do padre Jean Leny, né? E naquela época, então, eles começaram a desenvolver apostolados a partir dessas formações, dessas instruções do padre. Então eles começaram a fazer as obras de caridade que são próprias do católico, né, de uma maneira bastante enfática. Então visitar os enfermos, né, visitar os encarcerados, alimentar os famintos, vestir os nus, né, todo esse tipo de obra caritativa, né, obras de misericórdia, corporais e espirituais, né, eles começaram a fazer isso com muita frequência. Outras iniciativas já estavam começando a acontecer, principalmente focalizadas nesses lugares de seminário, lugares de formação de jovens. Mas a que mais vingou foi essa, e logo ela foi replicada, porque ela apareceu no meio da Companhia de Jesus. E a Companhia de Jesus, vocês sabem, ela é diferente de outras ordens, porque você não tem uma ordem primeira, uma ordem segunda, né, de moças, de freiras, e uma ordem terceira de leigos. A Companhia de Jesus ela não foi estruturada dessa forma. Ela só tinha os irmãos e os padres jesuítas. E desde muito cedo, né, a Companhia de Jesus começou então a tentar fazer um grupo de leigos que na época eram engajados, né, acima da média, dentro ali do convívio da Companhia de Jesus. E a iniciativa que mais se estruturou foi a Congregação Mariana naquela época. E, lógico, dentro da Companhia de Jesus, como eles abraçaram muitas missões, a Congregação Mariana se espalhou igual um rastilho de pólvora. E desde muito cedo, como vocês podem ver, desde 1584, a congregação já estava aqui no Brasil. Então, mal estavam... Não tinha nem mapa do Brasil e já tinha congregação aqui. Então ela foi se instalar lá na região Nordeste, né, e depois onde teve missões jesuítas, você tinha congregações marianas. É importante a gente não confundir, como eu disse lá no começo, a congregação mariana ela nunca foi uma ordem terceira da Companhia de Jesus. Não é isso. Uma ordem terceira ela tem um indulgenciário compartilhado com a ordem primeira, é outra estrutura. A Congregação Mariana, com o tempo, ela adquiriu até os privilégios próprios dela. Não pegou os privilégios da Companhia de Jesus, senão um grande privilégio jesuíta, que é o privilégio da espiritualidade ignaciana. Pois bem, naquele ano, assim, ela foi vinculada até 1900. Eventualmente eu vou ter esse tipo de acidente aqui porque o celular está mal posicionado, mas fiquem tranquilos. Até 1967 foi vinculado à Federação Mundial Federação Mundial das Congregações Marianas, com sede em Roma. E depois de 1967 passou a denominar-se Federação Mundial das Comunidades de Vida Cristã, né? Não foi só o nome que mudou naquela época, muita coisa mudou em 67. Então, até então, todas as congregações do mundo estavam vinculadas a essa primeira congregação do padre Jean Leny. Quer dizer, desde 1584, todas as congregações que eram fundadas na Companhia de Jesus se ligavam espiritualmente aos benefícios que tinham sido dados, né, por bondade da igreja, àquela primeira congregação. E por isso que ela se chama prima primária, é a primeira
de todas. Você teve a primeira secundária, a terceira, mas aí é outra história. Depois a gente fala sobre isso. Pois bem, em 1967 teve uma grande reforma na Congregação Mariana, né? E até o nome a nível mundial mudou. Então ela passou a se chamar Federação Mundial das Comunidades de Vida Cristã. Por isso que eu disse um pouco para trás que o Brasil ele tem uma regra própria sobre as congregações marianas, inclusive o nome. Né? Em outros países até a congregação já não se chama mais Congregação Mariana, ela se chama Christian Life Community, por exemplo, né? Comunidade de Vida Cristã, CLC, ou a sigla latina que empregaram é CVX, né? Pois bem, o César aqui está me bombardeando de perguntas aqui, eu vou tentar responder, né? Então, o que faz um congregado mariano no seu dia a dia? Como eu disse, o congregado mariano ele tem seu estado de vida próprio. O congregado mariano é um leigo, por exemplo, né? Mas, já respondendo a pergunta dele, pode ser também um religioso. Um religioso tem obrigações próprias do seu estado de vida. Né? Então, por exemplo, um sacerdote, o que ele tem que fazer? Ele tem que rezar a missa dele, tem que rezar o breviário, ele tem as obrigações do estado de vida que ele abraçou. Eu sou um leigo, né? Eu era solteiro, recentemente me casei, e o homem casado tem suas obrigações. Eu sou um leigo. O que um congregado mariano faz no seu dia a dia? Ele faz tudo que qualquer pessoa normal faria, né? Cristamente, óbvio, um congregado mariano é um católico e se esforça para ser um bom católico. Então, tudo que nós fazemos é o que qualquer pessoa deveria fazer, né, para se santificar e alcançar a finalidade última da nossa existência, que é um dia ir para o céu para ficar junto de Jesus, né? Agora, assomado a isso, é dito que o congregado mariano ele é um cristão com sinal de mais. Não é que a gente tenta ser mais do que os outros ou melhor que os outros, é que a gente vê que ser mais, buscar mais, mais em todos os sentidos, mais saber mais sobre as coisas da igreja, ser mais santo, ser mais evangelizador, colocar-se mais a serviço, isso tudo é uma coisa que se propõe um congregado mariano. E a regra de vida propõe isso. Então, um congregado mariano é um católico, se esforça para ser um bom católico, um católico com sinal de mais, não é? E vive seu estado de vida, santificando a si próprio e aos outros por meio do seu apostolado como congregado mariano, tendo por grande exemplo, modelo e intercessora a Virgem Maria, né? Fora isso, nós fazemos orações que são próprias do nosso cotidiano, né? Aliás, são as orações que qualquer cristão deveria fazer. Então, a oração da manhã, ao levantar, o Ângelus ao meio-dia às 6 da tarde, as orações antes e depois das refeições, a oração da noite, a oração do Santo Terço e o exame de consciência diário, né? Isso são práticas próprias nossas e, à medida do possível, o congregado também deveria assistir à missa, fazer um esforço para assistir cotidianamente à Santa Missa, embora nem todos consigam fazer isso. Então, a rotina de um congregado mariano é mais ou menos a de qualquer cristão, né, que se esforce para tentar ser um bom cristão, né, assomado a essas indicações que são feitas pela regra que nos rege, que rege a nossa existência. Então nós somos aconselhados por essa regra, embora se nós não a seguirmos, não vamos estar pecando, mas nós abraçamos isso aqui por vontade própria. Ninguém pôs uma arma na nossa cabeça e nos obrigou a ser congregados marianos. Então, nós seguimos essa regra de vida, nós nos propomos voluntariamente seguir, e ela nos vai dando aconselhamentos para que nós nos tornemos melhores cristãos, né? Então, ela dá um caminho de santidade, é por isso que a congregação mariana também é chamada de escola de santidade. Então, basicamente, é isso que faz um congregado mariano. E, lógico, as reuniões semanais, né? As missas de comunhão geral dos congregados todos os meses, né?
Pois bem, vamos lá, a próxima pergunta do César. O que significa essa fita azul? Poderia explicar? Pois bem, como eu falei, cada país tem uma maneira própria de manifestar exteriormente a sua pertença à Associação Congregação Mariana. Por exemplo, na Alemanha, virou um costume grande que o congregado mariano usasse uma gravata azul com o símbolo da Congregação Mariana. Então, na Alemanha não se usa essa fita azul, né? Se usa uma gravata. Em Moçambique, você tem congregações marianas, né, que os rapazes usam uma faixa a tiracolo, como se fosse uma estola de diácono, azul, né? E ali é o símbolo externo da consagração deles, né? E em cada país você tem esses detalhes. Por exemplo, no México se usava um cordão, agora não se usa mais porque lá é Christian Life Community, né? Em lugares geralmente que a congregação mudou a partir de 67, você teve um certo deixar de lado desse símbolo externo, né? Mas em lugares que tem congregação mariana, você tem esse símbolo externo. Bom, o que é esse símbolo externo? É uma fita azul, né? Uma fita azul de um material próximo do cetim, né? Um pouco mais resistente. E essa fita ela não é sozinha, ela vem uma medalha na ponta e na verdade o que importa mesmo na fita é a medalha. Então aqui você tem de um lado cunhada a face, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, se escreve aqui. E do outro lado você tem a efígie, né, o busto do Sagrado Coração de Jesus. E aqui se escreve normalmente Congregação Mariana ou Federação das Congregações Marianas, nas medalhas mais antigas, né? Então o que importa mesmo e o que recebe a bênção quando nós vamos receber a nossa fita é essa medalha. Essa medalha é benta, ela é um sacramental, né? E a fita é usada justamente para sustentar a medalha, né? É lógico que a fita compõe esse sacramental, né? Ela é tão importante quanto. Não dá para você, por exemplo, pegar a medalha e colocar com um alfinete aqui e tá tudo... Não, é a fita com a medalha, é um conjunto de coisas, né? E esse é o nosso principal, vamos dizer assim, símbolo externo da consagração. Aí você fala, um símbolo externo, isso não importa, é lógico, mas não é essencial, mas ele representa aquilo que nós temos conosco interiormente, internamente, né? Então, representa a nossa consagração a Nossa Senhora. Quando nós usamos a fita, normalmente, em todos os atos religiosos públicos, então, por exemplo, na Santa Missa, é um ato religioso público? Nós usamos. Um Santo Terço na praça, usamos. Nas nossas reuniões, toda reunião de congregação mariana, ela é pública, né? Porque somos uma associação pública de fiéis leigos. É lógico que eventualmente numa reunião de diretoria não vai todo mundo, né? Mas nós somos públicos. Então também nas reuniões nós usamos. Nas horas santas, agora na quaresma, nas vias sacras, em todo tipo de manifestação religiosa pública nós utilizamos. Isso quer dizer, por exemplo, quando eu rezo privadamente, eu preciso colocar fita? Não. Isso daqui é um símbolo de manifestação dessa realidade interior da nossa consagração. Então nós só temos essa obrigação de usá-la em eventos públicos. Pois bem, muitos, algum tempo atrás, quiseram tirar esse símbolo externo porque acreditavam que não é legal ficar distinguindo as coisas, né? Mas é aquela velha coisa que dizem que o hábito não faz o monge, mas ajuda a lembrá-lo e a lembrar aos outros do que ele é. Então, a fita nos lembra da nossa consagração e lembra aos outros também. E a fita é uma grande propaganda da congregação mariana, por isso que não convém abandonar. Então, é lógico, por exemplo, aqui nas nossas congregações, na congregação de Fátima, que eu sou presidente, a gente convencionou de usar camisa branca e calça preta quando a gente vai fazer as nossas coisas e tal. Mas é lógico, o nosso símbolo é a fita, né? Então a gente nunca vai deixar de lado esse símbolo, né? É um símbolo que representa o que tem dentro de nós. Outra pergunta aqui do César, né? É a 15ª
pergunta dele já aqui. Existem mulheres nas congregações marianas? Existem. As congregações marianas até mais ou menos 1968, 1970, era uma prática que a congregação mariana fosse apenas masculina, porque para as mulheres existia uma outra associação que era tão forte quanto a congregação mariana, que se chama, porque ainda existe, né? Pia União das Filhas de Maria. Então, pode-se dizer que elas eram as congregadas, porque elas também usavam uma fita azul, também se consagravam, também seguiam a regra de vida, tinham os benefícios espirituais da congregação mariana, etc, etc. Só que elas tinham uma estrutura à parte da congregação mariana, né? Então, a partir dos anos 70, houve um enfraquecimento da Pia União das Filhas de Maria, e muitas das Filhas de Maria se juntaram às congregações marianas, dando origem a congregações que a gente chama de congregação mariana mista. Hoje a maioria absoluta das congregações são mistas, isso é, tem homens e mulheres, o que não elimina a possibilidade de que algum sacerdote em algum lugar ou algum grupo de leigos decida fundar uma congregação composta apenas por homens ou apenas por mulheres. Isso é aceitável igualmente, né? E da mesma forma, por exemplo, se dentro do discernimento a respeito da fundação de uma congregação, um grupo de mulheres decidir fundar uma Pia União das Filhas de Maria. Isso é totalmente possível e aceitável, né? É uma prática antiga, mas de práticas antigas estamos cheios, né? Porque a gente já está aí como eu já falei, 456 anos, né? Muito tempo. Pois bem, e a outra pergunta que ele tinha feito, né, é que se padres e religiosos podem ser congregados marianos. Vamos supor, por exemplo, que eu fosse... há um ano atrás eu era solteiro. Suponhamos que eu me tornasse sacerdote ao invés de me casar. Eu ia deixar de ser congregado mariano? Não, a nossa consagração ela não se extingue por mudança de estado de vida. Então, se eu sou leigo e me faço sacerdote, eu não deixo por causa disso de ser congregado mariano, a menos que voluntariamente eu abandone, né, o propósito que implica ser congregado mariano. Isso usar todos os meus esforços para seguir a regra de vida, etc, etc. Agora, que um religioso, um sacerdote, tenha mais dificuldades por causa dos seus afazeres, de seguir um ou outro ponto da regra de vida, ou seguir uma ou outra oração específica do cotidiano do congregado mariano, ele pode, isso normalmente acontece de uma forma automática, que um sacerdote que anteriormente seja congregado mariano, no momento em que ele se ordena, ele passa a ser um congregado de outra categoria, ele não é mais um congregado ativo. Ele não pode ser porque seu estado de vida não permite isso. Então ele passa a ser um congregado mariano emérito. Ele tem o mérito de ser congregado mariano, mas ele não pode exercer todos os aspectos da vida do congregado. Então ele emerita, mas não deixa de ser congregado. Apenas se voluntariamente ele fala, não quero mais. Entendeu? E da mesma maneira... em alguns lugares eu ouço dizer que uma vez congregado, sempre congregado. Isso não é verdade. O congregado mariano, ele faz a consagração dele à Nossa Senhora, voluntariamente. Na consagração dele, ele se consagra para uma coisa específica. Quer dizer, para ser congregado mariano. Ele se consagra para isso. Para ser congregado mariano, como está descrito na regra de vida. Ele pode voluntariamente abandonar essa obrigação. Ele pode deixar de ser congregado mariano. E isso também não é pecado. Embora uma pessoa que tenha discernido e chegado à conclusão de que é bom ser congregado mariano, ele nunca vai abandonar a congregação mariana. Agora, se eventualmente ele, pensando bastante, fale, olha, isso não é para mim, ele pode deixar de frequentar a congregação mariana e voluntariamente abandonar a sua consagração. Então ele deixa de ser congregado mariano. E por outros motivos também uma pessoa pode deixar de ser congregado mariano. Então, por exemplo, as congregações elas funcionam com estatuto
né? Estatuto geral, que é a regra de vida, né? Muitas congregações têm um estatuto próprio, quer dizer, o regulamento interno próprio. E, eventualmente, um congregado pode cometer uma infração grave dentro de sua congregação mariana e, dentro do seu estatuto, estar sujeito a ser eliminado da congregação. Suponhamos, né, por exemplo, pegar a Congregação Mariana da Anunciação. Né? Estamos reformando o estatuto lá. Né? O presidente José Renato e a comissão está fazendo uma reforma no estatuto. Mas até então, se um congregado mariano ele cometer um crime que expõe a imagem da congregação mariana negativamente, ele é eliminado da congregação. Né? Então ele deixa de ser congregado mariano. Então há maneiras de você deixar de ser congregado, ou voluntariamente, ou por ter cometido alguma infração contra a regra de vida, uma infração grave, né, justificada, né, ou então que ele abandone voluntariamente. Né? Então dá para você deixar de ser congregado. Não tem essa de ser congregado mariano para sempre, mesmo sem ir em reunião, sem querer saber da vida da congregação. O congregado, ou ele é ativo, ou ele acaba deixando de ser congregado. Não tem como ser congregado mariano Jedi. Eu sou congregado, mas você vai em reunião? Não vou. Você usa fita? Não uso. Você faz as orações? Não faço. Segue a regra de vida? Então não é. Não dá pra... Ou você é, ou você não é. Né? Então dá sim para deixar de ser congregado. Pois bem, algum papa ou algum santo já foi congregado? Olha, existem centenas de santos dentro da congregação mariana, né? Nós, nas nossas reuniões, temos o costume de ler uma coisa chamada calendário mariano. O que é o calendário mariano? É uma lista, é um calendário, né, dia a dia, que cita datas festivas de Nossa Senhora, lembranças de Nossa Senhora, e dias de comemoração de santos congregados marianos. E tem muito santo congregado mariano. Né? Na Companhia de Jesus tem muito santo congregado mariano. Pode citar alguns, né? Assim, de leve, né? Os santos congregados marianos. Quem foi congregado mariano? Por exemplo, um dos mais importantes, né? O padroeiro da juventude, São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga foi jesuíta, e como eu já falei, né? Na Companhia de Jesus, antes de você se tornar sacerdote, você entrava, né? Na época, numa congregação mariana. E São Luís foi congregado mariano. Outro grande santo da Companhia de Jesus, Santo Stanislau Kostka, foi congregado mariano. Aí outros que não foram jesuítas, né? Mas, por exemplo, foram religiosos. Você tem de fora, São Luís Maria Grignon de Montfort. Nossa, o homem que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção. Sim. Aí você vai descobrir que vários santos que escreveram um livro sobre Nossa Senhora eram congregados. Que outros santos, por exemplo, a gente pode citar? Tem muitos. Santa Maria Goretti foi filha de Maria, né? Foi da congregação mariana. Foi uma das últimas coisas que ela fez em vida, né? Receber a fita de consagração dela. Foi no leito de morte, inclusive. Tem muitos santos, muitos santos. E um dos mais recentes aí, que a gente pode... um grande santo congregado mariano, foi São João Paulo II. Né? Quando ele morava ainda em Wadowice, ali naquela perseguição toda que teve da guerra e coisa e tal, aqueles companheiros lá, aqueles amigos que ele sempre via, não sei se alguém aí assistiu o filme de São João Paulo II, mas aparecem muitos amigos dele fazendo teatro, fazendo reuniões de estudo. Isso era a congregação mariana. Então o Papa João Paulo II, antes de ser sacerdote, ele foi lá na Polônia, se chama prefeito de congregação mariana. Ele foi um presidente de congregação lá na Polônia, né? E isso eu recomendo, assistam, né, o filme de São João Paulo II. Ali é muito bonito, e identifiquem ali que naquele grupo ali perseguido, que fazia peças de teatro, se reunia nos porões, aquilo eram congregados marianos. Aí,
Falaram aqui, ó, tem mais um aqui, ó, Santo Afonso Maria de Ligório, que escreveu Glórias de Maria, ó, tá vendo? Outro grande santo, né, devotíssimo de Nossa Senhora, que escreveu grandes obras de Mariologia, era congregado mariano, né? E dá pra gente citar pessoas que são importantes aí, mas que ainda não foram canonizadas, ou porque estão vivas, ou porque ainda não se concluiu um processo de canonização. Por exemplo, vivo, Bento XVI. Bento XVI foi congregado mariano na Alemanha, né? Ele até fez um encontro com os congregados marianos na Alemanha uns anos atrás, quando ainda estava no cargo de sumo pontífice, né? Se reuniu com os congregados, fez um discurso muito bonito que dá para encontrar na internet. Agora, vamos lá. Aquele grande... O único presidente que dá para se chamar, que dá para se dizer assim, afirmadamente, né, nessa era moderna, que era um presidente católico. A presidência dele foi o que se pode dizer que é o maior sucesso de governo presidencial, governo republicano católico, Gabriel Garcia Moreno. Foi congregado mariano, né? E aí, gente, vocês nem imaginam, tem muita gente que foi congregado mariano, né? Aí a gente pode citar outras pessoas que fizeram história. Dr. Plínio Correia de Oliveira foi congregado mariano, Gil Gomes, Pedro de Lara, toda a categoria de Mário de Andrade, né? Ou foi o Oswald, agora eu não me lembro. Mas assim, tem muito congregado. Inclusive, eu vou até fazer um merchan aqui do meu amigo congregado mariano, Eduardo, presidente da Congregação Mariana de Lepanto, em Ribeirão Pires. Ele tem um site chamado Obras Católicas. Entrem lá, Obras Católicas. Tem aqui no Face, tem o site deles. O Obras Católicas é um site que é uma biblioteca gigantesca de livros, e tem uma seção específica da Congregação Mariana, tudo em formato digital. E o Eduardo recentemente ele começou a fazer impressões de algumas obras, né? Então tem uma dessas obras da Congregação Mariana que ele está imprimindo, os papas e a Congregação Mariana, e lá fala sobre todos os papas que foram congregados marianos, né, e deram a sua contribuição, escrevendo documentos, fazendo pronunciamentos sobre a Congregação Mariana. É um livro muito legal e está à venda lá na página do Obras Católicas. Acessem então, Obras Católicas, tá bom? Então muitos papas foram congregados marianos, se eu não me engano, desde que foi fundada a congregação, acho que foram 27 papas que foram congregados marianos, então muita gente mesmo. Pio XII foi congregado mariano, né? Gente, é muita gente. Tem uma lista completa, deixa eu ver onde tem. Eu acho que no site da Confederação Nacional. Se vocês digitarem assim, ó, cncmb.org, lá deve ter uma lista dos santos congregados marianos. E dos papas também. Aqui o Marcelo está falando, olha, antigamente as mulheres não podiam participar das congregações. A partir de que momento que foi permitido e qual é o documento que permite expressamente o ingresso dessas mulheres junto aos homens? Como eu disse, então, você tinha a Pia União das Filhas de Maria, na qual só ingressavam mulheres, não tinha homens na Pia União, e você tinha as congregações marianas que eram propriamente para homens, embora em alguns países as congregações já tivessem algumas mistas, né? Isso já não é uma coisa recente, mas o que se pode dizer é que aqui no Brasil, a partir da reforma, quando mudou o nome a nível mundial para a Federação das Comunidades de Vida Cristã, houve um certo relaxamento na aceitação de associados na Congregação Mariana, e de uma maneira muito natural, quando houve o enfraquecimento da Pia União das Filhas de Maria, as congregações se sentiram na obrigação então de acolher, mesmo porque muitas filhas de Maria
eram esposas de congregados marianos, né? E existia a prática, por exemplo, de que a filha de Maria, depois que ela se casasse, ela servia como ela tinha um cargo de supervisão dentro da congregação, né? Porque a congregação da Peonião das Filhas de Maria era para moças solteiras, né? E depois de casada, ela acabava deixando a Peonião e entrava num apostolado de oração, por exemplo, né? Ou então ficava como tutora das moças, né? E quando você teve essa reforma da congregação a nível mundial, essas senhoras, elas começaram aos poucos a entrar na congregação mariana também. Então foi um processo natural, né? Essa participação, embora não fosse oficial, quer dizer, o nome das mulheres não era inscrito no livro da congregação mariana, mas muitas mulheres sempre auxiliaram a congregação mariana, né? Quando você tinha antigamente as congregações só de homens, o homem ficava a vida inteira na congregação e a esposa acompanhava o homem. Então, você tinha evento da congregação mariana, quem cozinhava, né, para o povo comer eram as mulheres. As mulheres sempre tiveram esse zelo, esse cuidado com as coisas da congregação mariana, embora não fossem congregadas. A partir então da década de 70, você começa a ter o ingresso dessas mulheres nas fileiras da congregação mariana. Então foi mais ou menos nessa época aí. E a gente ficou regido pelos princípios gerais da comunidade de vida cristã, mas ficou meio que no suspense, porque depois dessa reforma o Brasil demorou até tentar se reestruturar, até encontrar um lugar novamente, né? Porque como perdeu um pouco esse elo com a Federação Mundial, a congregação ficou, como se diz, dando umas derrapadas até pegar de novo o jeito, né? Então isso foi apenas em 91, né, que retomou-se a ideia de se escrever uma nova regra de vida, né? E então isso é coisa recente mesmo, mas como eu falei, foi orgânico. A entrada de mulheres na congregação foi orgânica, né? Aí, tá vendo? O César confirmou, Mário de Andrade foi congregado mariano. E realmente, se você for ver, né, a congregação mariana, ela teve um crescimento muito grande no início do século XX. Como muitos sabem, a Companhia de Jesus ela foi suprimida, né? Ficou muito tempo sem existir no mundo, né? E aos poucos as congregações foram desaparecendo. Embora elas estivessem presentes desde 1584, com a supressão da Companhia de Jesus, que era quem acompanhava espiritualmente, ela foi murchando. E até chegar ao ponto de não existir mais congregações no Brasil. Então ficou um tempo sem ter congregação no Brasil, né? Mas aí a primeira congregação foi refundada em Itu, em 1870. Se eu não me engano, é a congregação de Santo Alberto, em Itu. Então, e existe até hoje, né? É muito tradicional a congregação lá. Então, em 1870 foi o reinício da congregação. E calhou de acontecer próximo do Concílio Vaticano I, do movimento litúrgico. E essa época foi um grande crescimento, de modo geral, dentro da Igreja Católica, né? Então a congregação ela cresceu, depois do seu reaparecimento, ela cresceu muito rápido, né? Lógico, você teve depois a ação católica, né? Então a igreja ela viveu aquele período chamado de Nova Cristandade, né? O começo do século XX é um período assim que foi uma efervescência do catolicismo. Tanto que se hoje vocês pegam essas fotos antigas de congregação mariana, a gente corre o risco de ter uma certa ilusão de que porque a congregação mariana era muito, muito forte o tempo inteiro, tinha muita gente e hoje tem menos. Não, foi o começo do século XX realmente que tudo dentro da igreja, eu costumo falar isso nas formações, tudo dentro da igreja teve um boom. Então era uma loucura. Você vê um apostolado da oração que hoje em dia você vê 100, 200 pessoas e acha muito.
Na paróquia que eu fazia parte, lá onde tem a Congregação da Anunciação, na década de 30, tinha 6.800 associados no Apostolado da Oração. A Congregação Mariana tinha 200 associados ativos, né? Então foi uma época realmente, o início do século XX, que foi um boom pastoral. Muita gente se aproximou da igreja por causa do movimento litúrgico, por causa de certas aberturas que aconteceram no Concílio Vaticano I já, né? Não vão faltar oportunidades para a gente falar sobre isso, mas a congregação, ela pegou essa onda de crescimento e ela cresceu realmente, e era um crescimento ano a ano muito grande, né? Acho que a gente chegou naquela época, o Brasil não tinha 80 milhões de pessoas, lá a gente tinha 400 mil congregados na década de 30. Era muita gente se tornando congregado mariano. Mas, de igual modo, o apostolado da oração também era uma coisa imensa. As outras poucas associações, porque não existiam muitas, mas as outras poucas associações também explodiam de gente, né? Era tudo na igreja era mega nessa época, né? E é lógico, aí chegou o ano 60, né? Não apenas por motivos internos da igreja, as pessoas costumam falar que houve uma debandada porque alguma coisa aconteceu dentro da igreja. Não foi só isso, né? A gente sabe que os anos 60 foram críticos para a humanidade. Então teve a Revolução Sexual, teve a Nova Era, teve os hippies, foi uma loucura. Então muita gente debandou e você teve um decaimento da quantidade de pessoas, você teve um decréscimo nas congregações marianas e a partir da década de 90, dos anos 2000, a gente experimenta um acréscimo novamente, um crescimento e um crescimento bem ordenado das congregações, né? A gente vê que tem muitas congregações surgindo com uma formação muito boa, né? Gente muito bem formada, verdadeiros assim, apóstolos, né? Nas paróquias, que ajudam muito, muitos catequistas, muitos acólitos, muita pessoa assim, já atuante dentro da paróquia. E isso configura uma congregação estruturada, porque está cumprindo os fins de uma congregação mariana, que é, como eu já disse, ser o braço direito do sacerdote e do bispo, né? Bom, outra pergunta: as congregações proíbem algum tipo de prática? Veja bem, se proíbem práticas, né? Então, por exemplo, se eu sou afiliado de um partido político, eu posso ser congregado mariano? Bom, se você é afiliado a um partido político e a congregação não se opõe a isso, né? A gente tem que ser participativo na vida política da nossa região, do país, né? A congregação não se opõe a isso. A oposição da congregação é com relação a se assumir cargos de diretoria, isso é, ser um dos diretores da congregação, da Associação da Congregação Mariana, estando no meio de uma legislatura, como vereador, ou sendo prefeito. Então isso é vetado, né? Você não pode ter um vereador que é também secretário da congregação, ou um prefeito que seja também presidente de uma congregação, de uma federação. Isso você não tem, porque é uma prática que a gente tende a não aceitar isso, né? Fica inelegível uma pessoa que tem um cargo público dessa natureza. Agora, existem coisas que naturalmente dentro da política são inaceitáveis para um católico, né? Então, por exemplo, práticas que impedem você de ser congregado mariano. É lógico, se você pegar os documentos sociais da igreja, que fazem parte daquilo que a gente chama de doutrina social, você vê que existem várias condenações também, né? Embora de uma maneira amena, né? Você não tem anátemas, né? na doutrina social da igreja, mas existem práticas sim que estão em desacordo com a doutrina católica. Então, por exemplo, você ser católico e comunista é uma coisa muito difícil de você conseguir ligar uma coisa na outra, né? Você ser católico e metacapitalista também é difícil, né? Porque vai ter muitos valores evangélicos que você não vai conseguir colocar em prática.
participar de determinadas associações também que tem algum problema com relação à igreja. Espera aí que está tocando aqui. Oba! Estamos de volta aqui. Deixa eu ver aqui uma... Quem me ligou foi minha mãe, falar que tinha algum problema de internet, mas se vocês estão me ouvindo aí, dá um joinha aí para nós aí, manda um comentário, tá? Então voltando, né? O que mais pode fazer com que uma pessoa não possa ser congregado mariano? Como eu disse, então, certas afinidades políticas que são contrárias à doutrina da igreja impedem naturalmente que eu faça parte de uma congregação mariana. Então, se eu for, por exemplo, politicamente favorável ao aborto, o aborto é uma coisa totalmente anticatólica, eu não consigo ser católico sendo favorável ao aborto, eu não vou conseguir ser congregado mariano. Se qualquer coisa me impede de ser católico, né, eu não consigo realmente ser congregado mariano, porque, como eu disse lá no começo, o congregado mariano ele tem a intenção de ser um congregado, um católico com sinal de mais. Se eu não consigo ser minimamente católico, eu não vou conseguir ser congregado, né? Isso é até meio lógico, não envolve doutrina, envolve lógica simples, né? Tem mais gente nos assistindo, obrigado por confirmar aqui que está funcionando normalmente. JC Meirelles, obrigado. Muitos congregados desconhecem o significado disso. Exatamente. Ainda é assim, JC, mas é lógico. Muitas pessoas vivem a consagração na simplicidade, às vezes até falta um pouco de conhecimento. É lógico que ninguém conhece tudo, nem o mais douto não consegue viver na plenitude ainda a regra que se propõe para que a gente siga, né? Mas a gente tem que se aprimorar, a gente não pode ter medo do conhecimento, a gente sempre tem que buscar estudar. Afinal de contas, isso faz parte da nossa natureza, né? Como eu disse, a gente nasceu num seio jesuíta, que é um lugar de informação, né? Quem mais estudioso que um jesuíta, né? Então, isso faz parte da nossa natureza também, buscar o conhecimento e não retê-lo, né? Nós temos uma finalidade na congregação mariana, que é santificar a nós e aos outros. Então, se o conhecimento nos ajuda a nos santificar e a santificar os outros, a gente não pode ter medo dele. Então, a gente tem que tentar se santificar o mais possível. Ari Júnior, o que ajuda a responder sobre a congregação proibir práticas a seus membros é aquilo que diz a regra de vida 12D. Louvar o que a igreja louva e condenar o que ela condena. A regra de vida 12D, Arif, ótimo você citar, ela pega um trecho muito interessante que está nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Se você pega os exercícios, que é um livrinho mesmo, né? Lá tem toda a estrutura para você fazer um retiro, é lógico, né? Que o exercício de Santo Inácio é todo com base em reflexões, né? Mas lá no fim dos exercícios espirituais você tem 12 regras para se sentir com a igreja, né? Sentir como eclésia. E é justamente daí então que tiraram essa regra de vida 12D. Louvar o que a igreja louva e condenar o que ela condena. Isso é, sentir com a igreja. Quer dizer, se a igreja ela está em desacordo com determinada coisa, o congregado ele deve fazer todo o esforço intelectual, né, isso é voluntário, para também se colocar em desacordo. Agora, se a igreja louva alguma coisa, se ela apoia alguma coisa, o congregado ele também tem que se esforçar para fazer com que aquela coisa também seja louvada, seja conhecida pelos demais e que ele também louve isso. Uma coisa interessante, né, é que o católico ele não... O católico ele se torna mais livre quando mais ele se abandona nas mãos da igreja. O mundo considera isso uma escravidão, né? Não, mas você perdeu a sua liberdade. Mas quando você coloca a tua liberdade nas mãos da igreja, você está colocando nas mãos do próprio Jesus.
Então, quando você coloca a tua liberdade na mão de Jesus e você abre mão de fazer com que a sua vontade seja colocada em prática, mas que no lugar da sua vontade seja colocada em prática a vontade da igreja, você não está fazendo nada além do que entregar o leme do seu barco para que Jesus pilote o seu barco. Então é isso que a gente faz quando a gente obedece à igreja. A gente não se torna escravo, a gente se torna livre. E o congregado mariano ele tem que ser livre nesse sentido, livre por entregar a sua liberdade na mão daquele que nos faz livre, né? Que é o próprio Jesus, por meio da sua santa igreja. Então, quando a gente fala que o congregado ele deve, por causa também dos exercícios espirituais, sentir com a igreja, ele deve sentir com Jesus. Então, o congregado ele deve se alegrar com as coisas que alegram a igreja, que alegram Jesus, e deve ficar triste com aquilo que traz tristeza para a igreja. Essa é a régua mais simples, né, para a gente compreender o que um congregado mariano deve querer e o que deve não querer. Então, se um congregado ele se entrega, se consagra a Jesus, se entrega a Nossa Senhora, é porque ele está entregando a sua liberdade para quê? Para se tornar um escravo? Não, para se tornar mais livre. Né? Por que a gente vai seguir uma regra de vida? Quer dizer, eu estou fazendo o que outras pessoas estão decidindo por mim, mas essas pessoas que estão decidindo isso são a igreja. E a igreja, misticamente, é o próprio Cristo. Então, quando eu obedeço à igreja, eu obedeço a Cristo. Isso é o sentir com a igreja. Né? E a gente tem que, nesse sentir com a igreja, louvar o que ela louva, condenar o que ela condena, a gente tem que promover também as coisas que a igreja louva, né? E condenar também o que ela rejeita. Então, por exemplo, eu citei a questão do aborto. Se a igreja é contrária, ela tem ótimas razões para isso, né? Eu não vou nem precisar ficar falando dos motivos para que um católico seja contrário ao aborto. O congregado mariano ele tem que ser defensor da vida também. E ele deve fazer barulho por causa disso, ele deve defender a igreja. Um congregado, mais do que outros, porque ele se obriga a isso, ele deve sentir com a igreja. Ele deve ser igreja, ele deve ter esse sentimento de pertença, muito mais estreitamente. Primeiro porque um congregado acaba se envolvendo mais na vida da igreja. Um congregado que não se envolve com a vida da igreja, ele está faltando com a regra de vida, né? Então, geralmente um congregado acaba sendo uma liderança dentro da igreja, ajudando alguma pastoral. Então, esse envolvimento faz com que a gente se sinta muito pertencente à igreja. E a gente vai ficar feliz com o que a igreja conquistar, a gente vai ficar triste com o que a igreja se entristecer. O ser congregado, o seguir a regra de vida, ele nos traz também esse sentimento de pertença. César Carmo: por que depois que se torna membro da diretoria de uma congregação, vamos ficando carecas? Olha, César, eu acho que isso daí é preocupação. Será que é isso? Faz a gente ficar careca? Deve ser, né? Careca e cabelo branco, né? Eu vivo dizendo que eu tô vendo aqui os meus cabelos disputarem para ver o que acontece primeiro, se eles ficam brancos ou se caem, né? Um dos dois vai acontecer. Mas olha, eu conheci muitos dirigentes de congregação que tinham cabelo, viu? Não ficaram carecas, não. Tem, por exemplo, quer ver? Um que a maioria conhece daqui de Santos, seu Toninho. Seu Toninho tem cabelo, normal. Tem outros que não tem mais. Tem outros que ficaram com a cabecinha bem branca, né? Seu Rubens tem cabelo, né? Branquinho, né? E tem até um artigo meu no jornal Alvorada que fala sobre isso, né? Esses senhores de cabelo branco e fita azul, né? Acho que depende, né? Tem gente que está fadada a perder o cabelo por preocupação, e tem gente que está fadada a ficar com eles brancos pelo mesmo motivo. André Otani Cruz: uma nova comunidade é mais eficaz do que a congregação mariana? Quando surgiu a congregação mariana,
não se fazia ideia do que é uma nova comunidade, né? E a congregação mariana, ela não mudou de caráter. Nunca mudou de caráter. A congregação mariana é o que ela sempre se propôs a ser. Pra vocês terem uma ideia, as regras comuns da congregação, que regeram a congregação em todo o mundo, aquelas que estavam ligadas à prima primária, desde 1584, né, com muito pequenas reformas, muito pequenas, pontuais, ela se estendeu por quase 400 anos, inalterado. Ela funcionou durante muito tempo sem ter alteração. E isso só acontece quando a coisa é feita de uma forma muito perfeita. E a congregação ela surgiu e ela funciona de uma forma muito perfeita, né? Ela foi restaurada recentemente. Então, a congregação mariana, ela funciona muito bem, né? A eficácia da congregação, ela se comprova não porque eu digo ou porque outra pessoa diz, mas porque, né, assim como as ordens religiosas, veja quantos santos foram congregados marianos. Ou veja quantos congregados marianos se tornaram santos. Então ela é eficaz por isso. Agora, mais recentemente a gente tem outros modelos pastorais, né? Até todas essas outras coisas que eu falei, né? Que são caráteres novos, por exemplo, movimentos, grupos, por exemplo, grupos de jovens, né? Movimentos, isso tudo é coisa recente dentro da igreja, isso não existia. O que existiam eram confrarias, como eu falei, ordens terceiras, congregações, né? Ainda que de leigos. Você não tinha muita coisa que existe há 50 anos, né? Agora, eu penso da seguinte forma, André, essa eficácia de qualquer grupo que seja, também das congregações marianas, isso quem vai dizer vai ser a própria igreja, quando analisando a maneira como viveram os membros desses grupos, dessas comunidades, dessas associações, concluírem que eles são santos. O que nós temos hoje, que pode dizer, olha, a congregação realmente é boa, é isso, é o que nós chamamos é um ramalhete de flores para Nossa Senhora, que é todo essa lista imensa de santos que a congregação mariana deu à igreja, né? Então, nós não estaremos aqui, né, provavelmente, para ver os frutos, né? Porque vocês sabem que para fazer uma canonização tem todo um processo que demora anos, tem que esperar as pessoas morrerem, coisa e tal, né? Mas talvez do céu a gente veja isso, né? Ou no céu a gente vai ver os santos, né? Então a gente pode ser que encontre ali membros de comunidades lá, por que não? E a gente espera que encontre, né? Agora, a nossa eficácia é comprovada por isso. Isso que mostra como a congregação é eficiente. Que outros grupos têm sua eficiência? Tem. Outras associações, né? Agora, como as comunidades são muito recentes, o que a gente pode atestar é o seguinte, né? Qualquer coisa que exista dentro da igreja tem que ter aprovação eclesiástica. Tendo a aprovação eclesiástica, assim, né? Você tem um nihil obsta, né? Ninguém se opõe de um bispo, a coisa pode funcionar. Agora, se ela é eficaz, a gente não vai ver aqui nesse mundo, não. A gente vai ver depois, porque isso é uma coisa que acontece a longo prazo. Até porque, tanto numa associação como uma congregação, quanto numa nova comunidade, tudo que acontece com um membro dela é resultado de uma vida inteira. Um congregado ele vai se santificar a vida inteira, para chegar no fim da vida e ir para o céu, né? Então, como diz aquela música, né? Como diz o próprio Nosso Senhor, né? Comigo irá cear e o pão da vida ter, quem até o fim fiel permanecer. Então vamos aguardar aí, né? A gente vai ver
na Igreja Triunfante da Eficácia. César, brincadeiras à parte, parabéns pela iniciativa de explicar publicamente sobre as congregações. Estamos em comunhão. Salve Maria. E foi uma primeira iniciativa aí, né? Uma primeira tentativa de live. Graças a Deus parece que está tudo funcionando, tirando umas 2 ou 3 quedas do celular, né? Mas parece que a conexão está funcionando. E a gente vai ver se faz essa live mais vezes, né? Aqui no que eu consegui abordar a princípio sobre a natureza da congregação mariana, a gente foi até o ponto 3 e olha só como rende, né? Aqui em Santos a gente tem a congregação de Fátima e a congregação da Anunciação, e eu sou um dos instrutores, né? Sou o instrutor da congregação da Anunciação. E além de presidente, também um dos instrutores da congregação de Fátima. A gente elaborou um sistema de formação para todos que ingressam, né? Então todo mundo que entra na congregação e quer ser congregado tem que passar por uma quantidade X de formações, né? Então são pelo menos 12 reuniões de 1h30 cada uma, explicando o que é congregação mariana. Então demora um tempo para a gente falar sobre o que é congregação mariana, né? E aí falam, nossa, não é muito tempo. Vocês veem que não é, né? A gente está quanto tempo aqui falando e falou de 3 pontinhos da regra de vida, né? Então tem muito a ser visto sobre o que a gente é, e não vai faltar oportunidades para a gente fazer outras lives, para a gente conversar mais vezes, né? Graças a Deus deu tudo certo aqui. Bom, e por último eu vou falar de uma iniciativa aqui que a gente está tendo na congregação de Fátima, para que vocês repliquem também na congregação de vocês. A gente tem o nosso bibliotecário, né? A gente tem livros nossos da congregação que a gente empresta para os associados, né? O bibliotecário sempre apresenta títulos novos para ficarem sob empréstimo, mas essa semana e na próxima, em 2 reuniões, a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai sortear livros para deixar com os congregados, dar de presente para eles, né? E no caso são livros raros. A gente conseguiu dois livros aqui, ó. Esse livro aqui, ó, Os Lusíadas. Isso daqui é uma edição, se eu não me engano, acho que é de 1928. Não tem a data corretamente, mas também não está impressa no livro. Então é uma versão da editora Porto, editora bem antiga. Esse livro é raro, já está no Mercado Livre. Você encontra ele por mais ou menos 120, encontra por até R$190 esse livro aqui. E a gente conseguiu 2 desses e vai sortear entre os congregados marianos nesse sábado e no próximo, nas nossas reuniões. Então fica a ideia aí também para vocês fazerem esse tipo de coisa, né? Se a congregação de vocês ainda não tem bibliotecário, achem um bibliotecário, vai no sebo, compre livros, empreste livros bons para os congregados fazerem leitura. Não precisa ser livro grosso, começa com os fininhos, vai emprestando, vai criando esse hábito de boa leitura nos congregados, e aí de repente vocês conseguem isso daqui por uma bagatela e vocês presenteiam os congregados de vocês, conhecem com outros livros bons, tanto livros do mundo, né, quanto livros religiosos. Vocês podem tomar essa iniciativa. Isso estimula também a boa leitura entre os congregados, né? E brinda eles com uma coisa de qualidade. Tá certo? Bom, caríssimos, eu vou me despedir por aqui. A gente vai ter a oportunidade de falar mais vezes. Eu agradeço muito a todos os que nos assistiram aqui e até a próxima. Salve Maria!